4 estratégias e meia para ampliar os resultados nos treinos. Vamos ver na prática acontecendo essas 4 estratégias e meia? Bora comigo então, meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach, treino homens acima dos 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Vamos ver na prática. Quando a gente vê na prática, muda o jogo, né? Vê acontecendo, né? É que faz toda a diferença, é que faz o jogo ir para o próximo nível. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui. Também vê na prática as 4 estratégias e meia e compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que treina e talvez nem conheça essas estratégias. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Tem que ficar claro que eu não conheço ninguém, não avaliei ninguém, não é específico o que eu vou mostrar aqui para ninguém, não é personalizado. São 4 estratégias e meias que a gente utiliza frequentemente, são pilares que sustentam os treinamentos dos nossos alunos aqui na VIP. A VIP, para quem não conhece, é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. Olha só, a gente utiliza isso direto, utiliza isso com os atletas que a gente já acompanhou, né? A época que a gente atendia vários atletas, que os atletas faziam preparação física com a gente aqui, principalmente atletas de luta, mas teve atletas de corrida, de triatlon, de tênis, enfim, de várias modalidades, de boxe, de várias modalidades. Esqui náutico, teve um atleta de esqui náutico, enfim. A gente utiliza essas 4 estratégias e meias, são base para sustentar os treinamentos. Então, agora nós vamos ver na prática acontecendo. Como é que funciona essas 4 estratégias e meia? Bora comigo? Vamos lá então. Bora para a prática então. Vamos falar dessas 4 estratégias e meia na prática. Uma das estratégias. Um ponto importante a gente começar, né? Talvez eu fale algo e você fale, não, mas isso aí é óbvio. Isso aí que você está falando é meio óbvio. Eu não estou aqui esperando todo esse tempo para ouvir isso. É óbvio. Isso é óbvio. É interessante demais isso, né? Porque o óbvio, ele tem que ser dito. E o sucesso, o resultado, ele vem fazendo o óbvio de forma consistente. É que a gente não faz o óbvio. Uma vez, não tem nada a ver, né? Só pra gente contextualizar bem aqui, né? Eu falei para um amigo meu de um livro, chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro antigo, mas é muito bacana e é muito atual. Ele pegou o livro e falou assim, tudo muito óbvio. Eu não ia discutir, né? Mas a minha vontade é falar assim, esses 7 hábitos são óbvios. E muitas vezes são óbvios. Você faz no dia a dia? Então, não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Vamos lá. Primeira estratégia. Tá curioso para saber por que 4 estratégias e meia, né? Vamos chegar lá. Primeira estratégia. Up no volume. Então eu tenho um treino que eu faço lá 8 repetições ou 10 repetições ou 12 repetições. Vez ou outra eu dou um up. Faço isso direto com os alunos. Hoje eu fiz com um aluno, agora há pouco. Estava com ele aqui agora há pouco. Ele estava fazendo 12 repetições de forma regular e hoje ele fez 15. Entende? Sem mudar o peso, com o mesmo peso. Mas Eduardo, eu não consigo fazer de 12 para 15, eu não consigo completar as 15 repetições. Então faz parcelado. Faz até 12, para, respira, solta, relaxa e volta a fazer mais 3. Um exemplo. Essa é uma forma muito bacana. Tem várias formas, estou dando uma aqui, né? Estou mostrando uma, não tem como mostrar, senão o vídeo vai ficar infinito, né? Então tá aqui, uma forma de fazer um up no volume de treino. Essa estratégia dá muito resultado, porque ela vai empurrando você para cima. Ela vai empurrando você, ela vai exigindo de todo o sistema, da musculatura, que eu me desenvolva, que eu saia daquele platô, que eu saia daquela zona de conforto. Estratégia 2. Fazer incremento de pesos de forma regular. Fazer incrementos de peso de forma regular. Vou repetir. Fazer incrementos de peso de forma regular.
a pessoa tem os dois extremos, né? Nunca faz incremento de carga e toda hora quer fazer incremento de carga. Tem problema nos dois extremos. Se eu sempre quero fazer incremento, eu vou ter um problema, porque o músculo ele responde muito rápido, mas o tendão não. O tendão não é tão vascularizado quanto o músculo. A resposta do tendão não é tão rápida. E aí eu posso fazer o quê? Uma tendinite e machucar. De bobeira. De bobeira, só por querer ficar toda hora querendo incrementar peso. Não vai dar certo. Tá. Outro ponto importante. Nunca querer incrementar peso. E aí aquele peso já está leve, para 10 repetições, para 12 repetições, e eu estou ali com ele. Mas se falar para eu fazer, eu faço 20 repetições, porque está muito leve. Então, eu tenho que fazer incremento de carga, de peso, não carga, de peso regular. Frequentemente eu tenho que fazer isso. Como? Aqui na VIP, a gente não monta ficha de treino, né? A gente não monta uma ficha de treino, a gente monta um programa de treino com 6 meses, 8 meses, 1 ano de fichas encadeadas de forma lógica que vão levar a pessoa em direção aos objetivos dela e necessidades dela. Necessidades que ela trouxe no dia da avaliação e necessidades que foram observadas no dia da avaliação. Muito bem, então eu tenho aqui um programa de treino. E dentro desse programa de treino, eu tenho um planejamento do programa de treino. Eu tenho um planejamento global, eu tenho um planejamento do mês, eu tenho um planejamento da semana, eu tenho um planejamento do treino. E nesse planejamento, de períodos em períodos, eu vou incrementar o peso. É assim que tem que ser. Sistematizado. Então tá, falei aí a segunda estratégia. Agora, vamos pensar em algo que as pessoas evitam. As pessoas evitam, né? E é claro, quem está atento, é claro ver isso acontecendo ali no treino, que é experimentar a exaustão. O pessoal chama de falha também, né? Eu sempre chamei de exaustão e vou continuar chamando de exaustão. Experimentar a exaustão. Então eu estou com um peso aqui, né? O personal me deu um peso aqui, né? O especialista que está me acompanhando me deu um peso aqui para eu fazer 10 movimentos. Hoje eu vou fazer até a exaustão. Então 10, 11, 12. Pronto? Fui à exaustão. Experimentar a exaustão vez ou outra é importante. É muito importante eu experimentar a exaustão vez ou outra. Então, esse é um método de treino que chama exaustão máxima e vez ou outra a gente implementa dentro desse programa de treino que eu falei aqui agora há pouco. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu falei do up no volume. Eu vou levando a pessoa no limite. E o limite não é perigoso. Perigoso é acima do limite. Então, eu vou levando a pessoa ali no limite. Isso vai exigindo que o sistema, que a musculatura responda a esse estímulo que está sendo dado, se adaptando, melhorando, aumentando a massa muscular, aumentando a força, aumentando a resistência muscular. Então é muito importante. Então vimos aqui, ó, up no volume, incremento de peso e também experimentar a exaustão. Experimentar a exaustão é fundamental. Agora, aqui na VIP a gente não trabalha dessa forma, tá? Eu tô falando porque faz diferença no treino. Aqui na VIP a gente não tem intervalo entre uma série e outra, entre, né, um exercício e outro. Quem já acompanha aqui há mais tempo sabe disso. A gente utiliza um método B7, mas não é um assunto nosso aqui agora, tá? Então faz o exercício sem intervalo, faz o outro. Sem intervalo, faz o outro. Sem intervalo, faz o outro. Acabou essa dupla de exercício, vai para a próxima dupla, faz o outro, enfim, né? Não vou ficar explicando isso aqui porque não é o objetivo aqui, senão também vai ficar muito longo. Mas, para quem não faz desse jeito, alternar o intervalo é muito importante. Como assim, Eduardo, alternar o intervalo?
Vamos imaginar aqui, né? Eu faço aqui, ó, 12 repetições ou 8 repetições. Terminei a série, soltei o peso. Quanto tempo que eu dou de intervalo? Eu dou 1 minuto, Eduardo. Legal. Não vamos discutir sobre o intervalo, porque não é o objetivo aqui também. Se um minuto é bom ou não, né? Experimenta dar 45 segundos. Experimenta dar 30 segundos. Experimenta dar 15 segundos. 15 segundos, Eduardo, mas eu não vou conseguir. Experimenta. Então eu estou fazendo 8. Soltei, dei 15 segundos de intervalo, é bem pouco, perto do que eu estou acostumado. Quando eu vou fazer de novo, eu não consigo, eu vou até 5. Não tem problema, solta o peso, respira, relaxa e volta a fazer mais 3 que ficaram faltando. Experimente alternar os intervalos. Então falamos aqui, ó, do up no volume, fazer o incremento do peso de forma regular, tá? Experimentar a exaustão, alternar o tempo de intervalo entre uma série e outra, entre um exercício e outro. Tá, e a meia, Eduardo? A meia é o seguinte: trocar de estímulo. Por que meia? Porque tudo isso é trocar de estímulo. Tudo isso que eu acabei de falar é trocar de estímulo. E eu escolhi aqui 4 estratégias que eu acabei de falar. O up no volume, o incremento de peso de forma regular, experimentar a exaustão e alternar intervalos. E aí, a meia é trocar de estímulos frequentemente. E isso é trocar de estímulo. Por isso que eu falo que é meia. Eu tenho outras formas de trocar de estímulo. Eu tenho que constantemente estar buscando trocar de estímulo. Eduardo, mas todo treino você troca de estímulo? Óbvio que não. Eu troco de estímulo num treino, e está dentro da programação que eu disse, né? Eu troco de estímulo num treino, no outro treino ele volta no que estava fazendo antes de dar o estímulo. Então vamos supor, está fazendo 8 repetições, hoje vai fazer 10, depois volta no 8 de novo. E aí depois eu incremento peso, desculpa, não é carga, é peso. Só para não confundir a cabeça, porque carga é tudo, né? É a quantidade de treino, mas a gente também não vai entrar nesse assunto aqui agora, porque senão vai ficar muito longo. Entendeu? Então eu tenho que estar sempre buscando trocar de estímulo. Sempre buscando trocar de estímulo. Bacana? Curtiu as 4 estratégias e meia? Bora agora implementar. Fazer acontecer de verdade. Óbvio, se fez sentido para você. E aí, que tal essas 4 estratégias e meia? Me diga, como foi? Mexeu aí? Vou falar algo que eu já falei centenas de vezes. Não adianta vir aqui, adquire esse conhecimento, fica com esse conhecimento aqui, até conta no almoço de família, até conta no happy hour da empresa, mas não coloque em prática. Sabe o que vai acontecer? Nada. Só saber não muda nada, não muda o jogo. Tem que colocar em prática, fazer acontecer de verdade. Óbvio, se fez sentido, se não fez sentido, tudo bem, a amizade é a mesma. Eu não concordo, não tem problema. Se quiser comentar aqui, até comenta. A gente vai poder conversar. Não tem problema se não quiser implementar. Agora, se fez sentido e quer realmente ter o resultado, quer ampliar o resultado, coloque em prática. Coloque em prática agora. Eduardo, mas tá, beleza, eu ouvi tudo isso, estou aqui até agora. Como que eu faço? Vamos entender como que faz? Primeiro passo, ter um programa de treino adequado aos meus objetivos e às minhas necessidades. Eduardo, mas eu não tenho programa de treino. Todo mundo tem, consciente ou não, sistematizado ou não. Todos temos. Tem que ficar claro isso. Agora, a minha proposta é ter um programa de treino consciente e sistematizado. Com tudo isso que a gente acabou de falar, né? Momentos que eu vou dar up no volume, momentos que eu vou incrementar o peso, momentos que eu vou buscar mais a exaustão, experimentar a exaustão. Não vai acontecer aqui na VIP porque aqui a gente não tem intervalo. Mas, para quem treina com intervalo, alternar o intervalo e sempre estar buscando trocar de estímulo.
dentro desse programa, já está programado, né? Já está programado aqui quando cada situação dessa vai acontecer, quando cada estratégia dessa vai acontecer. Como que eu faço, Eduardo? Assim, tendo um programa sistematizado. É assim que funciona. E olha só, não adianta ter um programa qualquer, é um programa adequado, direcionado, congruente aos meus objetivos e necessidades. É esse programa que eu tenho que ter. Agora, também, não adianta eu ter o programa e não seguir. Não adianta. Ou seguir mais ou menos. Ou seguir mais, esse negócio do up hoje eu não vou fazer. Esse negócio de incrementar o peso hoje eu não vou fazer. Não adianta. Não adianta não seguir as estratégias. Não adianta. É a mesma coisa da pessoa que vai à nutricionista, ela dá as recomendações e eu não sigo. Colar as recomendações na geladeira não vai trazer eu ter resultado, emagrecer, ganhar massa muscular, não vai. Não vai, ponto final. Agora, o mundo ideal é ter um especialista do meu lado, me acompanhando, me orientando, mostrando o caminho que eu devo seguir. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Ter o especialista aqui, porque ele não vai falar só das 4 estratégias e meia. Ele vai falar sobre alimentação, por mais que ele não seja nutricionista, né? O mínimo conhecimento tem que ter para orientar, inclusive orientar para procurar uma nutricionista. Ele vai falar sobre execução de movimento, ele vai falar sobre postura, ele vai falar sobre a postura corporal, são dois departamentos distintos. A postura corporal, eu tenho uma alteração postural, o ombro para frente, por exemplo, cabeça para frente, sei lá, né? É um pouquinho corcunda, enfim. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar comigo também sobre a postura que eu devo ter para fazer o treino. Resumindo, mundo ideal, ter o especialista. Mundo que eu posso hoje ter um programa, construir um programa coeso de treino. É isso. Como que eu faço? Desse jeito. Exatamente desse jeito. Agora, eu quero fazer um convite. Um convite bacana, para fazer um inventário. Faz um inventário, olha o seu treino hoje, o raio-x, bati um raio-x do hoje do meu treino. Tá. Faz um inventário. Como eu estou em relação a essas 4 estratégias e meia? Avalia. Se eu estou utilizando, se eu estou contemplando no meu treino essas estratégias. E aí, anota. Essa estratégia aqui não estão sendo seguidas, tal. Começa a implementar. Começa a implementar. Uma de cada vez. Não precisa ser todas ao mesmo tempo. Aliás, eu recomendo que não sejam todas ao mesmo tempo. Implementa uma e vê a diferença. Vê a diferença que é implementar uma delas. E aí eu vou pedir um favor, porque eu sou curioso pra caramba. Comenta aqui para eu saber como é que foi implementar essa estratégia. Comenta, para a gente poder, inclusive, trocar ideia. E talvez você tenha pensado em alguém, nossa, que bacana tudo isso. Fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Então compartilha com esse fulano agora. Compartilha agora. Faça isso. E curte, que quando você curtir, outras pessoas terão acesso a todas essas informações. Então eu vou estar ampliando isso para outras pessoas. Olha que bacana. E se você não está seguindo ainda, vai perder conteúdo bacana como esse. Então comece a seguir agora, já, nesse instante. Faz isso. E, além de tudo isso, se fez sentido, coloca em prática já. E você vai ver seus resultados fazendo assim, ó. Como eu digo, os resultados serão inevitáveis com as 4 estratégias e meia. Vem comigo, fica a dica. Valeu!